Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha quanta informação tem só nesse versículo aqui. Que coisas que nós temos ouvido? Por que nós temos que ter diligência naquilo que nós temos ouvido? Por quê? Exatamente para não sermos enganados, ou para não termos uma interpretação diferente daquilo que está sendo apresentado. E para que em tempo algum a gente venha nos desviar daquilo que está sendo dito. Entende? Então, alguns outros textos já vão apontar que aquilo que não foi deixado para nós como palavra de Deus não deve ser levado em conta. A gente sabe muito bem disso. Então, que a gente possa não se desviar de momento algum. O texto é bem claro, para que em tempo algum não nos desviamos delas. Delas quem? Das palavras que estão sendo ditas. E exige diligência, exige diligência da nossa parte, de cada um de nós. Diligência significa zelo. Zelo pela palavra que nós estamos estudando. Zelo em manter, nem tirar e nem somar. É o que a própria palavra aponta. Nós não devemos nem tirar e nem somar, ok? Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Olha a importância de ser diligente com a palavra. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então é como se dissesse assim, tudo que foi instruído para nós, tudo que nos foi deixado por Jesus Cristo, ok? Quando trata aqui atentarmos para uma tão grande salvação, é isso que está falando, a salvação oriunda de Jesus Cristo. E agora, depois de testificar no nosso coração a palavra que já foi dita, o que precisa acontecer? Gerar frutos. São os frutos do Espírito. Então, testifica no coração por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a vontade de Deus. Eu posso buscar algum dom? Eu creio que sim, a gente pode buscar. Mas Deus testifica no nosso coração qual é a vontade dele. E ele distribui de acordo com a vontade dele esses dons que nós devemos desempenhar. Mas, de fato, será que nós sabemos, será que nós buscamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que papel nós poderíamos desempenhar para o reino de Deus? É isso que a gente precisa meditar. Então, eu separei algumas conexões aqui que nós iremos fazer com esse texto que está sendo trazido aqui do versículo 1 ao versículo 4 do livro de Hebreus. Vamos ver as conexões e alguns textos bíblicos que vão falar um pouco dessa palavra dita, da diligência, dos sinais, certo? Olha só que interessante. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Que palavra é essa que precisa ser pregada com diligência? Cristo. Paulo ainda disse, eu não prego nada a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo ao tempo todo exortava os judeus e os gentios com referência ao quê? A obra de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição. E o principal, ninguém acreditava, não, ressurreição não. Sim, este Cristo que morreu pelo pecado de vocês está vivo, foi visto. Quantos textos diz que ele fala, né? Foi visto por muitos e hoje está sentado à destra de Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha só,
Aonde que a gente vai ver se uma palavra é verdadeira? Pelos frutos os conhecereis. É lógico que o contexto era outro. Eles tinham acabado aqui em Atos, né? Esse texto de Atos 8, 4 a 7. Eles tinham acabado de receber uma porção do Espírito Santo. Estavam ali exatamente na festa do Pentecostes e receberam o Espírito Santo e muitos dons se manifestaram ali. Mas a igreja pode experimentar isso hoje. Nós podemos, se formos diligentes, experimentar os poderes que vêm do alto. O próprio Cristo disse que coisas maiores do que ele, nós poderíamos fazer. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. O que acontecia? As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eram curados por Filipe. Entende? Isso depois da ascensão de Cristo. Olha que interessante. Em João 8, 28 a 36 vai dizer assim, ó, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. A palavra que nós estaremos diligentemente pregando, essa palavra aqui, não é uma palavra de autoria minha, não é o Wagner falando aqui, né? Não é a irmã Marta, não é a irmã Leandro, a irmã Rosa, não, não é. É Jesus Cristo que deixou e testificou. Por isso, este evangelho está completo. Eu não posso hoje somar nenhum outro evangelho além do que já está posto. Porque nem Jesus falou por ele mesmo. Ele falou tudo o que ele ouviu do Pai. Tudo que o Pai ensinou, ele compartilhou. Toda a vontade do Pai, a expressão exata do ser do Pai foi cumprida por Cristo Jesus aqui nessa terra. E é isso que precisa ser entendido. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Nós temos que permanecer aonde? Na palavra de Cristo Jesus, é o que o texto está apontando. Mas o que a gente vê hoje em dia? Pessoas ali cumprindo palavras de outras pessoas. Pessoas seguindo outros profetas, com pseudos visões de outros anjos, né? Como é o caso do próprio Adventismo. Né? O próprio Adventismo faz isso. Tem uma visão extra que muitas vezes chega para como se fosse explicar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser explicada à luz de outro profeta. Não, porque ela já foi explicada por Cristo Jesus e ele é suficiente. O próprio texto do livro de Hebreus vai apontar, havendo muitas vezes antes falado por profetas, hoje, nesses dias, falou por meio de Cristo Jesus. Porque as profecias profetizavam a respeito dele, e ele é a própria palavra. Eu não preciso e não devo seguir orientações de nenhum outro livro que seja condicional para interpretar o que está escrito aqui. Um livro hoje de um bom escritor, de um bom teólogo, ele pode servir para a minha vida como base? Pode. Muitas vezes nos conduzindo a um entendimento. Agora, quando esse teólogo está baseado em um profeta que teve uma outra visão, que trouxe um outro evangelho, aí nós temos um problema. Porque a palavra já foi deixada, já foi anunciada, e a própria palavra morreu por você e deixou como testemunho tudo o que viveu, tudo o que profetizou, e uma regra de fé a ser seguida. Está aqui, ao seu alcance. Você não precisa de nada extra. E é isso que o texto está apontando. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia
pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, peraí só um pouquinho. Vamos lá, vamos ao Pai. Vamos encontrar a Deus. Vem cá que eu vou te dar o caminho. O caminho está aqui, ó. É Smith. Não, o caminho está aqui, ó. É Ellen White. Não, o caminho está aqui, ó. Nostradamus. Está aqui, é o Papa, o caminho. Vai lá. Segue as orientações deles. E você vai chegar no caminho. Não, gente, não. Jesus Cristo é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outra palavra. Não existe outro evangelho a ser seguido. Nós precisamos estar inteirados disso, para não desviar os nossos pés e os nossos olhos da verdade. E não existe outra verdade a não ser Jesus Cristo e tudo que ele ensinou. E você precisa absorver isso. Você precisa entender isso definitivamente. Para acabar qualquer tipo de discussão sobre outros intérpretes que venham a tentar explicar a Bíblia com a visão, sei lá, de outros planetas, de outros anjos, né? De um anjo relator que está no teu ouvido te contando ali, né? Claro que eu estou usando aqui, sim, de uma falsa profetisa que se utilizou desses recursos para trazer falsas doutrinas que, se bem estudadas, se com diligência estudada, não tem condição nenhuma, não fecha com o que foi escrito e deixado na palavra. Mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber se o que me foi pregado na minha igreja, como sendo, olha, essa daqui é a mensageira do Senhor, esse é o profeta do Senhor deixado, né? Esse é o profeta dos últimos dias. Como que eu vou saber se esse profeta é verdadeiro ou não? É simples. O que ele diz? Condiz com o que está escrito aqui? Não condiz? Então descarta. Anátema. É o que está escrito. Anátema. Só existe uma palavra. Só existe um caminho. E é isso que nós precisamos entender.